Ouvir a voz do Senhor, estão aí com o coração desejoso de ouvir a voz do Senhor. Certamente Deus tem uma palavra. Agora diga para o teu irmão bem assim: olha, eu só não sei se a palavra é aquilo que tu quer. Né, irmão? Porque às vezes é o seguinte: tem a palavra que a gente quer ouvir, né? Mas tem a palavra que a gente precisa ouvir. Aleluia. Pergunta dele: tu quer a palavra que tu quer ou tu quer a palavra que tu precisa? Dá uma chicotada. Dele. Pode dar. Nas costas. Aleluia. Então diga para ele assim: olha, tu fica atento que o Senhor tem algo para falar contigo nessa noite. Amém? Aleluia. Enquanto nós ministramos aqui, irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, não é proibido você glorificar Deus daí onde você está, não, tá? Se você sentir vontade de glorificar, de louvar e agradecer o nome do Senhor, fique à vontade, você está na casa do Senhor. Irmão, assim, o Senhor colocou uma palavra no meu coração já faz uns dias, e tinha essa palavra e tinha uma outra, e o Senhor conhece qual é a palavra que é para levar, essa aqui ou é aquela lá, né? E aí essa aqui, então tá bom. A importância da sensibilidade espiritual. Amém? Quem está ouvindo bem o que eu estou falando aqui? Amém? Então diga para o teu irmão: você está com a audição muito boa, os seus sentidos estão bons, a sua audição está boa. Quem está me enxergando bem aí? Amém? Aleluia. Irmãos, aproveitando, quero fazer menção do nosso querido irmão Paulo Frota, Paulinho, mais conhecido como Paulinho, que é aqui filho dessa casa, irmão da nossa irmã Lúcia Frota. Amém? Aleluia. No final da ministração, Paulinho, você vem louvar o louvor aqui, tá bom? Aquele louvor: como Zaqueu, quero subir. Tu sabe esse louvor, né? Então tu vem louvar aqui, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos, meus amados irmãos, estão com os sentidos espirituais aguçados aí, amém? Diga para o teu irmão: é importante você estar, aleluia, com os sentidos espirituais aguçados. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Juízes, no capítulo 16, e deixa a Bíblia aberta, que nós vamos aqui folhear vários versículos da palavra do Senhor. Nós vamos ler um versículo aqui, irmãos, do livro de Juízes, deste capítulo 16, que é o versículo 20. Amém? Quantos encontraram? Diga amém. Pergunta do irmão: tu quer ajuda? Ajuda ele aí. Juízes capítulo 16, versículo 20. E diz bem assim a palavra do Senhor: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Não percebeu. Irmãos, é sobre este texto, sobre 4 capítulos, que nós vamos falar de alguns versículos desses 4 capítulos, começando pelo capítulo 13, que nós vamos ministrar nessa noite. Amém? Irmãos, antes de entrar na palavra, é importante nós observarmos alguns detalhes do nosso tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que há uma grande apostasia da fé. As pessoas têm deixado de acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, têm deixado de acreditar no Deus poderoso, no Deus que restaura a vida, no Deus que restaura a família. Muitos irmãos se achegam a Deus porque estão precisando de uma bênção, estão precisando de um livramento, estão precisando de uma cura. E muitos se achegam a Deus de coração. Porém, muitos vão na contramão disso, se distanciam do Senhor, se distanciam do seu Criador. Muitos até sabem da necessidade, da importância de um convívio com o Todo-Poderoso. Mas seu relacionamento com Deus se limita, sabe o quê? Ao desejo pelo que Ele pode fazer.
e não pelo que ele é. Dias, irmão, nós estamos vivendo em que o ter se sobrepõe ao ser. Eu me destaco se eu tenho. Eu me destaco se eu tenho status. Mas muitas vezes nós deixamos de lado se nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos nesta terra. Dias que congregar, irmãos, e dizer-se de Deus é um rótulo, uma aparência, uma conveniência social. No entanto, irmãos, ao olharmos mais de perto e vemos muitas vezes em nosso interior, nós vemos pessoas que estão presentes na igreja, estão presentes nos cultos, em muitas igrejas por esse país, por este mundo, porém o seu coração está bem distante de Deus. A sensibilidade espiritual está bem distante de ser a ideal. A pessoa está adormecida, seus sentidos estão paralisados. Onde muitos buscam os favores, mas não se busca o serviço a Deus e a fidelidade ao Senhor. E estão cada dia mais insensíveis ao Senhor, insensíveis ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Quantos podem dar uma glória a Deus? Apesar dos sinais dos nossos tempos anunciarem a volta do Senhor, muitos estão desapercebidos, inertes, dormentes a esses acontecimentos, e não agem pela salvação de suas vidas e de suas famílias. Vivemos, irmãos, o que está escrito lá no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ainda existem aqueles remanescentes que não abandonaram a sua fé, têm buscado o Senhor fielmente. Onde estão esses que podem glorificar o nome do Senhor? E são esses que estão lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, na sequência que diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Onde estão os salvos em Jesus, na pessoa de Jesus nessa noite, que podem glorificar o Senhor? Vivemos dias, irmãos, como está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, que diz, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Dias corridos, muitas distrações, e o homem corre cego, fazendo o que não agrada ao Senhor, e insensível às coisas de Deus. E as famílias sofrem com a ausência da presença do Senhor no meio do lar. Diga nessa noite: Senhor, eu quero a tua presença dentro do meu lar. Diga isso. Diga: Senhor, a minha família escolhe o Senhor. Profetize nessa noite: eu declaro que os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração e os meus sentidos estão voltados para o Senhor. Aleluia. Eu declaro sensibilidade ao Senhor e à sua voz. Aleluia. Quantos podem dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve? Aleluia. Capítulo 13, irmãos, aí você acompanha na sua Bíblia, do livro de Juízes, traz a história o início da história de Sansão. Sansão, irmãos, foi um juiz levantado pelo Senhor em uma época, irmãos, em que os filhos de Israel passaram a fazer o que era errado diante de Deus. E por conta disso o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sansão nasceu naquela época para um propósito bem definido, assim como muitos aqui nasceram nessa época para um propósito. Aleluia. Ele nasceu para ser juiz do povo de Israel. O nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, a sua mãe. E diga-se de passagem, o nascimento de Sansão foi um milagre, porque a sua mãe era estéril. E mais,
O seu pai também, Manoá, foi avisado do nascimento deste menino, que seria o homem que começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. E meus amados irmãos, a palavra de Deus traz algumas recomendações, não eram recomendações, algumas determinações de como deveria ser a vida de Sansão. Ele não seria um menino qualquer, ele seria um menino separado, ele seria um homem separado com propósito. E aí eu te convido a acompanhar comigo o versículo 5 do capítulo 13, que diz bem assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Os cabelos de Sansão representavam o símbolo da sua comunhão com Deus. Era algo que deveria ser intocável. Era algo que trazia para o exterior aquilo que era uma intimidade de Deus com ele. Não tem aquilo que Deus pede de nós que nós façamos, que nós nos comportemos, o modo que Deus quer que nós sejamos diante dele, que é algo que se exteriorize, uma forma de falar, uma forma de vestir. E assim, meus amados irmãos, era na vida de Sansão. Tinha algo que não poderia ser tocado, era os cabelos. E mais, irmãos, ele não poderia comer, nem tomar, não poderia tomar bebida forte, nem vinho, e não poderia comer coisa imunda. E meus amados irmãos, nós vemos então Sansão sendo um homem separado pelo Senhor. Sansão tinha a bênção do Senhor, tinha a força dada pelo Senhor, tinha um propósito para cumprir nessa terra, era temido pelos homens, porque ele era muito forte quando era tomado pelo Senhor. Vemos que ele era temido pelos filisteus, ele era acostumado com as bênçãos do Senhor, porque se nós abrirmos aqui, meus amados irmãos, no versículo 24 do capítulo 13, a palavra de Deus diz: e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ele era abençoado, mas resolveu arriscar. Sansão gostava de viver perigosamente. Sansão gostava de viver no limite daquilo que Deus tinha pedido para que ele vivesse. E aí, meus amados irmãos, Sansão, acostumado com a sua força, com a presença de Deus, com o poder do Espírito Santo na sua vida, passa a flertar com o risco, com o pecado, com o precipício. E aí, irmãos, no capítulo 14, vá acompanhando aí comigo, nós vamos ver a partir do capítulo 14 alguns exemplos da conduta de Sansão que demonstram, irmãos, como ele gostava de viver assim, meio que no perigo. Uma atitude, meus amados irmãos, demonstrada no capítulo 14 do livro de Juízes, irmãos, era que Sansão, já crescido, se encanta por uma mulher chamada Tima. Tinha um porém, ele se encantou a ponto de querer casar-se com essa mulher. E essa mulher era filisteia, diga, de outro povo. Era uma mulher de outro povo. Sansão, talvez no seu interior, dissesse: que mal tem isso? Que mal tem eu me relacionar com ela? Eu sou um homem forte, temido, eu posso ter tudo o que eu quero. Eu imagino ele pensando dessa forma. Então ele pede aos seus pais que tomem essa mulher para ser sua esposa. E ele é advertido no versículo 3 do capítulo 14. Os seus pais dizem: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas ele quis pagar para ver. Está certo que Deus está no controle de todas as coisas. E se nós lermos o contexto dessa história, nós vemos que essa situação específica
era o modo que Deus iria usar para que Sansão estivesse no meio dos filisteus, para que Deus cumprisse o propósito. Porém, não podemos negar que ele vivia de forma arriscada. Então, meus amados irmãos, assim os pais foram até a casa do pai da moça, do pai daquela mulher, e no caminho, irmãos, mais uma demonstração de como Sansão como Sansão gostava de viver perigosamente. Eles foram, apareceu um leão, e a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, no versículo 6 do capítulo 14: então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito. Sansão rasgou aquele leão ao meio. Até aí tudo bem. O Espírito Santo veio sobre ele, e com o poder de Deus, ele rasgou aquele leão. Porém, após acertar todos os detalhes do casório, do casamento com o pai da noiva, dias depois eles retornam pelo mesmo caminho, e Sansão avista o mesmo leão, o cadáver do leão, após dias. E agora, aquele cadáver, imundo para o povo, não poderia ser tocado por ele. Está, sabe com o que dentro? Com um enxame de abelhas com mel. E Sansão deseja tomar daquele mel que está dentro do cadáver do leão que ele havia matado. E ele pega aquele mel e come aquele mel, sem falar para os seus pais, oferece. Os pais também comem do mel. Mais uma demonstração de como ele gostava de desobedecer. E aí, meus amados irmãos, as atitudes de Sansão começam a demonstrar a insensibilidade dele para com as coisas de Deus. Ele sabia o que ele deveria e o que ele não deveria fazer. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia o que poderia comprometer a sua vida com Deus. E aí, meus amados irmãos, eles organizam, a palavra de Deus diz, nós vamos ver no decorrer do texto, eles organizam um casamento, é preparado um banquete. Sansão chama 30 companheiros, talvez até a Bíblia não cita nomes nenhum deles, talvez nem Sansão conhecesse todos muito bem. E ali, naquele momento de diversão, ele lança um enigma. E aí ele diz: olha, quem acertar esse enigma que eu vou falar aqui, eu vou dar 30 lençóis e 30 vestes, ou seja, ia ser uma para cada um. Aqueles homens ficaram interessados. Eles chegaram com a mulher e Sansão disse: olha, se tu não tirar essa informação de Sansão e nos contar qual é esse enigma para nós faremos o mal a você e a seu pai. Nós queimaremos a fogo a ti e a casa de teu pai. Está lá no versículo 15 do capítulo 14. E aquela mulher insistiu, até que Sansão contou o enigma. Já é uma demonstração do que haveria de acontecer no capítulo 16. E nós vemos, meus amados irmãos, que aqueles homens descobriram o segredo, e antes do findar do 7º dia, eles chegaram para Sansão e disseram a Sansão, no capítulo 18: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte que o leão? Ou seja, falaram a resposta do enigma. E Sansão ficou muito furioso, mas ainda assim, olha, acompanha no versículo 29. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens. E ele pegou as vestes daqueles homens e pagou a dívida do enigma que ele tinha feito com os 30 companheiros. Nós vemos, irmãos, apesar dessas atitudes precipitadas de Sansão, que o Espírito de Deus ainda estava com ele. O Espírito do Senhor ainda estava com ele. Por causa disso, ele ficou muito chateado. Voltou para casa de seus pais. E ali, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que a mulher de Sansão, que ficou
ficou na casa de seu pai foi dada a um de seus companheiros. Ou seja, ele foi traído. E Sansão passou 15 dias chateado com a situação do enigma, na colheita de trigo. Quando ele volta, ele diz: eu vou passar um tempo com a minha mulher. E ele descobre que o pai de sua mulher havia entregado a sua mulher a um de seus companheiros. E quando ele descobre que havia sido traído, irmãos, ele fica revoltado. A Bíblia diz que ele pega 300 raposas, pega de 2 em 2, amarra pela cauda, coloca tições nas caudas, pegando fogo, e lança aquelas raposas nas plantações dos filisteus. Imagina o estrago. E as plantações e as vinhas dos filisteus são queimadas. E nós vemos, irmãos, por causa disso acontece uma grande perseguição. Nós vemos, meus amados irmãos, muitos querendo matar, procurando uma oportunidade para acabar com a vida de Sansão. Mas Sansão se confiava na força que ele tinha. Sabe o dom que você tem? Não é de você, vem de Deus. Sabe o que você faz para Deus? Não vem de você, vem de Deus. Sabe a capacidade que você tem? Sabe a tua saúde? Jovem, sabe a saúde que você tem? É Deus que te dá. E meus amados irmãos, meus amados irmãos, a todo momento buscar uma oportunidade para segurarem, para amarrarem Sansão. Dentre essas oportunidades que buscavam, houve uma muito interessante. Os filisteus, muito revoltados com a situação do incêndio, faltou contar um detalhe: que os filisteus mataram o pai e mataram a esposa de Sansão, aquela com quem ele se casou, por conta do incêndio lá nas plantações. E Sansão matou todos aqueles filisteus que fizeram isso. E tudo isso, irmãos, fez com que os filisteus buscassem essa ocasião. De modo, irmãos, que os filisteus se ajuntaram contra Judá. E Judá, que estava acuado, reuniu 3.000 de seus homens e foram até o lugar onde Sansão estava habitando, que era a rocha de Etã, para amarrar Sansão. Nós sabemos, irmãos, que Sansão tinha muita força. E a Bíblia diz que eles amarraram fortemente Sansão com cordas novas. E aquelas cordas, irmãos, seriam insignificantes diante da força que Deus dava a Sansão. Porém, Sansão se permitiu ser amarrado, lá no capítulo 15. E ele se permitiu ser amarrado, irmãos, por cordas novas. E ele se permitiu ser levado até os filisteus. E a palavra de Deus diz no versículo 14 do capítulo 15, acompanhe comigo: e vindo ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro, jubilando. Quando viram Sansão amarrado, eles estavam jubilando, acreditando: agora pegamos o homem que tem matado os nossos soldados, agora pegamos o homem a quem tem nos perseguido. E aí, meus amados irmãos, de novo, leiam aqui: porém, o Espírito do Senhor. Acompanhe versículo 14 do capítulo 15. Os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E sabe o que ele fez? Achou uma queixada de jumento, e com ela, irmãos, feriu, matou 1000 filisteus, matou 1000 homens. O Espírito do Senhor ainda estava com ele. Sem o Espírito do Senhor, Sansão era um homem comum. Agora, meu amado irmão, acompanhe comigo em Juízes 16,
a partir do versículo 4. E Sansão gostava de andar, irmãos, por lugares que não era para ele andar. Muitas vezes, irmãos, ele, como no versículo 1 do capítulo 16, ele se envolveu com uma mulher prostituta. E no versículo 4, ele se agraciou por outra mulher. Agora essa mulher chamada Dalila. E os príncipes dos filisteus, irmãos, souberam de Dalila, souberam que Sansão se interessou por aquela mulher. E eles chegaram com Dalila e disseram bem assim: persuade-o, está no versículo 5 do capítulo 16. Persuade-o e vê em que consiste a sua força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele, e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te darmos cada um 1.100 moedas de prata. Dalila, meus amados irmãos, recebeu uma proposta de receber de cada um daqueles príncipes dos filisteus 1.100 moedas de prata, a troca de ela descobrir o segredo da força de Sansão. Aquilo que era mais precioso, que Sansão não poderia compartilhar, que Sansão não poderia passar, informar, aquilo que representava a sua força, aquilo que representava o que era de mais importante. Sansão estava perto de perder. E no versículo 6 a palavra de Deus diz bem assim: disse pois Dalila a Sansão, ela começa a insistir com ele: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Em outras palavras, Dalila estava perguntando dele: Sansão, como é que eu faço para tu perder a tua força? Como é que eu faço para te enfraquecer? Como é que eu faço para que você venha se tornar um homem comum, para que você venha ser destruído? Aí nós podemos pensar, se fosse eu, se fosse você, recebendo uma proposta, dizendo: ei, qual é a tua fraqueza? Me diga, como é que eu te torno fraco? O inimigo a todo momento, irmão, está buscando saber qual é a tua fragilidade, para ele atacar aí na tua fragilidade, para te derrubar. Mas diga assim: o sangue de Jesus tem poder. E meus amados irmãos, Sansão, em virtude da insistência, ele dizia assim: olha, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. A Bíblia diz que os príncipes dos filisteus conseguiram as vergas de vimes frescos e entregaram a Dalila, e ela ali o amarrou. Então ela lhe disse: Sansão, aí vem os filisteus. E Sansão, crendo na sua força, se levantou e quebrou as amarras que lhe prendiam. Ele acreditava, como todas as vezes, vai dar certo de novo. Vão me amarrar, mas eu vou conseguir me soltar. Olha, cuidado aonde estão te amarrando, aonde estão te prendendo, com que estão colocando você em situação de perigo. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Então, meus amados irmãos, quando ele se levantou, aí Dalila começa a fazer um drama. Está lá no versículo 10, acompanhe comigo. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, por que poderia ser amarrado?
Aí ele disse bem assim: olha, se me amarrasse fortemente com cordas novas, porque se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria. É a segunda vez que ela tenta. E aí, se fosse um de nós, será que a gente já teria corrido da situação? Estão tentando me destruir, estão tentando me enfraquecer, estão tentando acabar comigo. Sabe o que é isso? Insensibilidade. Sansão não estava percebendo o perigo. Ele estava diante do perigo e não estava percebendo. Quantos estão assim? Estão dentro do lugar do perigo e não se apercebem. Não abrem os olhos. Não veem que ali é um lugar arriscado. Não veem que as práticas que estão fazendo estão levando para o precipício. Quantos podem dar uma glória a Deus aí? E meus amados irmãos, e assim Dalila amarrou de novo. E os espias estavam lá só esperando a oportunidade. Está no versículo 12. E aí Dalila diz de novo: os filisteus vêm aí, Sansão. E ele mais uma vez se levanta e diz: como das outras vezes, nada pode me segurar, nada pode me deter. E vai, rompe as cordas. Mas não satisfeito, ele continua no lugar do perigo. Quantas vezes, irmãos, é necessário passarmos pelo perigo para que nós venhamos abrir os nossos olhos? Diga para o seu irmão: Deus está nessa noite tirando as escamas dos nossos olhos. Terceira tentativa, no versículo 13: se descerem 7 tranças, Sansão diz para ela: se descerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com liços da teia. Ou seja, aprender as 7 tranças no tear, uma máquina de fazer tecido. E assim foi feito. E mais uma vez Dalila disse: Sansão, aí vem os filisteus. E ele se levantou como das outras vezes, nada pode me segurar. E rompeu-se, quebrou-se o tear, quebrou-se aquelas amarras que lhe prendiam. E aí, meus amados irmãos, Dalila faz o drama maior. Versículo 15 do capítulo 16, acompanhe. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor. Olha, ela apelou para o amor de Sansão. Não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E a Bíblia diz no versículo 16: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, ele se angustiou. A sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: Sansão não aguentou e cedeu. Aí ele diz: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Olha a sinceridade, irmão. Ele revela a sua maior intimidade, aquilo que ele não poderia negociar. E ele revela em detalhes para Dalila: porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Aí Dalila percebeu que naquele momento ele falou a verdade. E aí Dalila mandou chamar os príncipes dos filisteus: olha, venham que dessa vez agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus já trouxeram dinheiro como pagamento. Então ela o fez dormir. Sansão dormiu no colo do perigo.
e chamou um homem. Raparam-lhe a cabeça, irmãos, aquilo que não poderia ter acontecido. Raparam-lhe as 7 tranças, o símbolo da sua comunhão com Deus. E aí chegou o versículo que nós lemos, versículo 20, capítulo 16. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono: vou vencer novamente, como das outras vezes. Porém, não sabia ele que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, quantas situações Sansão passou para chegar neste ponto? E eu convido você, 8 horas em ponto, a se colocar de pé. E nós precisamos, irmãos, pedir sensibilidade, mas eu vou pesquisar agora. Espiritual, para que nós não venhamos comprometer a nossa vida com Deus e comprometer a nossa família. Quem está com a sua família aí? Eu quero chamar o Paulo. E nós vamos cantar esse louvor. Amém? Enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero convidar aquela pessoa que ouviu essa palavra e sente em seu coração que necessita: Senhor, eu preciso de livramento. Que você venha com a sinceridade do seu coração. Se assim você sentir, receber essa palavra: Senhor, eu preciso desse livramento, eu preciso dessa sensibilidade, e você quiser vir aqui na frente, eu vou pedir para o pastor Valdes fazer essa oração. Enquanto o louvor está sendo tocado aqui, irmãos, você vai sair do seu lugar. E os demais irmãos vão fechar seus olhos e elevar seu pensamento ao Senhor. Porque nós temos que olhar agora para Ele, irmãos. Amém? Quantos precisam do Senhor? Aleluia. Quantos precisam ter mais intimidade com o Senhor? Quantos precisam dessa sensibilidade espiritual? Aleluia. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos chamar as famílias aqui na frente, tá bom? Fica a sua família aqui na frente, amém? E nós vamos fazer uma única oração. Amém? Deixa